Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido ainda no universo das coisas ruins que o Bolsonaro tem colhido em relação a, depois que ele virou ali réu no caso da tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, que só vem notícia ruim. Agora, saiu a informação da pesquisa Datafolha de que 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro deveria ser preso. A gente já viu também, inclusive, matérias em sites ligados ali à direita e ligados ao mercado financeiro que torcem pelo Tarcísio. Não é que eles torcem por Bolsonaro meramente não, tá? Eles torcem pelo Tarcísio, mas se em algum momento o Bolsonaro conseguisse ali reverter qualquer tipo de situação, eles estariam do lado do Bolsonaro, sem sombra de dúvida. E a pesquisa Datafolha, que foi feita entre os dias 1º de abril, dia do Bolsonaro, e o dia 3 de abril, que ouviu 3.054 pessoas com 16 anos ou mais em 172 cidades do Brasil, e que tem uma margem de erro ali de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, traz a informação de que para 52% dos brasileiros, Bolsonaro sim deveria ser preso. E isso é importante porque a gente já trouxe aqui também informações durante essa semana, tanto aqui na Revista Fórum quanto lá no meu canal, no canal Historiador, de que aquela pesquisa feita ali no site da Câmara para poder aferir a opinião pública sobre se Bolsonaro, se a anistia deveria ou não passar, se faria sentido ou não a aprovação da anistia, a gente viu lá que 91% das pessoas que votaram no site votaram contra a anistia. A gente sabe, inclusive, que essas votações online não refletem necessariamente a realidade, mas vindo de um cenário que é a internet, que a extrema-direita domina e comanda, realmente foi algo surpreendente e que com certeza gerou algum tipo de incômodo para o Bolsonaro. Por quê? Cerca de 90% lá no site, 91% no site lá da Câmara, dizendo que não, que era totalmente contra o pacote ali de aprovação da anistia, né, o PL da anistia, e também depois saiu uma matéria onde 66% em outras pesquisas que foram divulgadas, a gente já teve divulgação essa semana de pesquisa Genial Quest e pesquisa Datafolha, onde quase 70% dos brasileiros se mostram ali contrários à anistia, e outro percentual também, em torno de 70% também, dependendo ali da pesquisa, mostra que Bolsonaro não deveria ser candidato. E aí muita gente tem dito, inclusive também, que o Nordeste tem caído ali no conto bolsonarista, que o Nordeste está sendo cooptado pelo bolsonarismo, que o Nordeste isso, que o Nordeste aquilo. Na pesquisa Datafolha, por exemplo, o Nordeste disse ali, perguntaram se o Bolsonaro deveria ou não ser preso, enquanto no Brasil a média geral é de 52%, aqui no Nordeste, 59% das pessoas ouvidas pela pesquisa Datafolha dizem que o senhor Jair Messias Bolsonaro deveria sim ser preso, tá? Ele deveria estar preso. E entre as pessoas que consideram que ele não deveria estar preso, por exemplo, quando você fala de gênero, as mulheres representam um percentual menor, ou seja, as mulheres continuam mostrando que são muito mais inteligentes que os homens. E tem um outro dado que essa pesquisa trouxe também que chamou bastante atenção, que foi o quê? Entre as pessoas que têm o maior nível de escolaridade e o maior nível de salário, né, pessoas que têm, por exemplo, ensino superior completo e pessoas que ganham até 10 salários mínimos ou 10 salários mínimos ou mais, elas reconhecem que o Bolsonaro deva ser preso, enquanto os mais jovens têm se mostrado céticos, né? As pessoas que têm entre 16 e 24 anos, 57% dizem ali que não vão acreditar que o Bolsonaro estará preso. E é importante a gente entender de onde é que vem esse ceticismo dos jovens, porque durante muito tempo no Brasil a gente viu esse tipo de situação envolvendo pessoas como o próprio Bolsonaro ficando impunes, ficando sem ter nenhum tipo de resultado. Só que o que aconteceu? O ato do último domingo, além de ter gerado um mal-estar entre os bolsonaristas e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que já voltou a dizer: não adianta me pressionar que eu não irei pautar o debate sobre o PL da anistia. E a gente vai lembrar, inclusive, que há mais ou menos uns 10 dias atrás, um monte de veículo ligado à mídia tradicional e até alguns ligados ao campo da esquerda manifestaram uma suposta preocupação que o PL da anistia iria passar, porque o PL disse que já tinha mais de 200 votos, que o PL estava ganhando força, que isso e que aquilo. E naquela altura eu falei, olha, eu chequei com algumas fontes que eu tenho dentro do Congresso Nacional e a informação é a contrária. É o contrário. Além do próprio Hugo Mota ter dito que não vai pautar isso e eu trouxe os motivos aqui, o cálculo hoje que se tem é de menos de 200 votos. Tanto que a gente viu que depois se calculou, não tinha 200,
se tinha cerca de 78, e segundo o próprio Sóstenes Cavalcante, eles teriam cerca de 168 assinaturas, então não conseguiriam pautar a audiência como eles querem, não conseguiriam aprovar a audiência da maneira que eles querem. A atuação, inclusive, para pressionar Hugo Mota, para pressionar parlamentares do PSD e para pressionar parlamentares do União Brasil, também não está surtindo efeito. Primeiro, a gente vai lembrar que no próprio Republicanos, eles têm, se não me falha a memória, 46 deputados federais, e o próprio presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, já deixou claro que o Republicanos não irá votar favorável ao PL da anistia por vários motivos. Entre os motivos principais está o motivo técnico, porque como bem frisou o religioso e presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, ele é advogado e como advogado e operador do direito, ele sabe que você não pode votar um projeto de anistia antes mesmo de os indivíduos serem condenados, tá? Então, além de tudo isso não ter aplicação legal, mesmo que eles consigam essa virada de mesa ou algo do tipo, será derrubado pelo STF por conta da sua inconstitucionalidade. Mas olha que interessante. Eles pressionaram o Hugo Mota no último domingo, o Hugo Mota não gostou da pressão, já mandou um recado claro, inclusive, que não está gostando dessa pressão, porque isso gera ameaça em rede social, pressão na rua por parte dos bolsonaristas contra o Hugo Mota, e o próprio Bolsonaro, em entrevista à revista Velho Oeste, disse, inclusive, que ele conversou ali com o Sóstenes Cavalcante e pediu para que o Sóstenes Cavalcante conversasse ali com a base do PL, com aliados, para acalmar, que não adianta ficar dando pancada no Hugo Mota que não vai resolver. Né? O pessoal vai atrapalhar a vida dele pessoal, o pessoal vai atrapalhar o dia a dia dele, e neste momento não faz sentido. Inclusive, palavras do Bolsonaro. Faz sentido, eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faria sentido ter pessoas simples que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, que lá estavam... Isso aqui é o Tarcísio falando na verdade, né? Que lá estavam nos atos, que tiveram penas muito graves. Eu conversei com o Hugo Mota na sexta-feira sobre isso e vou voltar a conversar de novo. E o Bolsonaro, numa entrevista que ele deu, se não me falha a memória, à Revista Oeste, ele falou, né, que não adianta ficar cobrando esses mais exaltados, que não vai dar certo. Ele disse que conversou claramente com a base ligada ao bolsonarismo, né, e que não faz sentido esse tipo de cobrança, porque você vai bater no cara e essa não é a única, não é a alternativa mais correta a se ter nesse momento. E das 257 assinaturas que o PL alega que terá, neste momento eles teriam cerca de 168. E segundo o Bolsonaro, inclusive, ele pediu ali para poder dar uma segurada na cobrança ao Hugo Mota e outras figuras, porque segundo ele, alguns parlamentares o procuraram para dizer que querem assinar a urgência do PL da anistia, porém o sistema de assinatura estava com problemas e que por conta desse problema que teria supostamente o sistema de assinaturas, eles não estariam conseguindo assinar o projeto. Então, se o Sóstenes Cavalcante fizesse o que ele tinha prometido no último domingo em relação aos parlamentares, isso geraria uma pressão desnecessária e poderia fazer com que alguns desses parlamentares não assinassem o PL. Não tá entendendo nada, né? Deixa eu explicar para vocês. No último domingo, o Sóstenes Cavalcante disse que na segunda-feira iria divulgar a lista dos parlamentares que não assinaram o PL da anistia. E aí esses parlamentares ligaram para Bolsonaro e falaram, ó, se vir com essa pressão, a gente não vai assinar. Primeiro, alguns estão dizendo ali que tem problema no sistema, né, para poder assinar. E segundo, se ficar com esse tipo de cobrança, não vai rolar. E o próprio Hugo Mota já falou claramente, pode botar pressão, pode fazer o que vocês quiserem, eu já sei que essa pressão que vocês estão fazendo são ossos do ofício, e eu já estou pronto, estou preparado, e não adianta vocês fazerem o que vocês estão querendo fazer comigo, que não vai funcionar. Eu já trouxe aqui, inclusive, em outra análise para vocês, o motivo pelo qual eu acredito que o Hugo Mota está segurando essa pauta. Primeiro, não quer se dispor com o presidente Lula. Segundo, não quer se dispor com o STF. Terceiro, ele sabe que o Lula tem muita influência e relevância aqui no Nordeste brasileiro e ele é da Paraíba. E o Hugo Mota já entendeu ali que o PL está ficando cada vez mais isolado dentro do Congresso Nacional e que não vai abraçar tal pauta. Mas eu queria a sua opinião. Comenta aqui o que é que você acha que está acontecendo em relação a isso. Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva aqui no canal da Revista Fora e deixa seu like. E até a nossa próxima análise. Tchau!